Então vamos lá, pessoal. Bom dia e vamos começar a nossa aula. Vocês já estão acompanhando aí na tela o módulo 52 da nossa apostila de Geografia do oitavo ano, certo? Nesse módulo 52, nós vamos conhecer os países emergentes e o papel desses países no contexto mundial. Lembrando que nosso objetivo é conhecer mais os países do continente americano, então é claro que nós vamos dar uma ênfase para esses países. Tá? Quando a gente fala em países subdesenvolvidos ou países emergentes, tá? A gente que fala que país emergente é um país intermediário, que está ali entre os subdesenvolvidos, né, e os desenvolvidos. E não é bem assim, tá? Esses países emergentes são países subdesenvolvidos, mas com algumas características específicas, tá? E esses países emergentes, eles desempenham um papel importante a nível mundial, para a economia mundial. Tá? E, de cara, a apostila já traz aí para a gente um mapa que, vai por mim, é um dos mapas mais famosos da geografia, tá? Que é a divisão do mundo em países do norte e países do sul. Tá? Vamos conhecer a história desse mapa e o que esse mapa está mostrando para a gente. Tá? Então, olha só. Ao tomar o globo terrestre, a fim de categorizar os países do mundo no que se refere a seu nível de desenvolvimento, é possível perceber que, geralmente, ao norte estão os países desenvolvidos e ao sul os países subdesenvolvidos. Essa divisão do planisfério é conhecida como divisão norte e sul. Tá? Bom, o que nós temos aí? Pintado de verde, os países do norte. E de cor de rosa, nós temos o que? Os países que a gente chama do sul. O que você consegue perceber aí nesse mapa de cara? De cara, tá? Você vai olhar Bom, isso, que isso tá, você... Oi? que isso tá errado, porque, tipo, no Brasil, a gente não é tão assim que nos Estados Unidos, mas a gente é bem desenvolvido, né? Isso aí é uma questão que a gente vai tratar mais para frente, mas é uma boa, uma bela, eu diria, uma bela de uma observação, tá? Então, você já percebeu, você foi lá na frente, cara. Você já percebeu que os países, não é porque é subdesenvolvido, que deve estar tudo no mesmo balaio, né? No mesmo. Então, por causa assim, a Groenlândia, acho que se não me engano, a Groenlândia tá lá embaixo e é considerado desenvolvido. Se ela tá no sul, ela deveria ser subdesenvolvida, não é? Então, vamos lá, vamos fazer uma leitura. Eu vou interromper aqui o compartilhamento da tela, que eu vou mudar a minha tela para um aplicativo aqui que eu consiga mexer nesse mapa. Bom, duas observações importantíssimas. Se você se lembra da aula de geografia lá no sexto ano, você certamente se lembra que o que divide o mundo em norte e sul é a linha do Equador, que eu acabei de fazer aqui essa linha vermelha no meio. E é exatamente isso. Tá? A Austrália e a Nova Zelândia, poxa, tá aqui no hemisfério sul, mas está pintada de verde. Tá? E você percebe que a maior parte da África está no hemisfério norte, né? Mas ela está pintada de vermelho. Essa divisão norte-sul, então, ela não respeita a linha do Equador, ela não leva em conta a linha do Equador. Essa divisão, ela pega aspectos
econômicos. Tá? Então, essa divisão norte e sul, ela ignora aquela divisão aí da linha do Equador. Tá? Só que, assim, né, também a gente precisa pensar igual acho que foi o Cauã, né, que falou, que não é porque um país está lá no hemisfério norte que ele é igual aos Estados Unidos. Da mesma forma, os países do sul não são todos, né, completamente atrasados. Então, essa regionalização ela apresenta erros, assim, né, porque ela coloca todos os países desenvolvidos num grupo só e os países subdesenvolvidos também em um grupo só. Então, ela divide o mundo em apenas dois grupos de países. E o mundo é muito mais heterogêneo do que isso. Tá? Então, a gente precisa levar em consideração isso aí para fazer a análise. Tá? Bom, então vamos lá. Eu falei que era um dos mapas mais famosos. E tá aqui, ó. Apesar dessa divisão ser bastante utilizada para a classificação geral dos países do mundo, existem algumas ponderações que precisam ser feitas a respeito dela. Como é uma classificação geral, não permite que sejam identificadas características mais específicas dos países de cada grupo. Isso significa que até mesmo os países considerados subdesenvolvidos têm muitas diferenças entre si. É a observação que o nosso amiguinho fez aí, né? Antes de todo mundo. Tá? Segundo parágrafo. Uma delas se refere ao nível de crescimento. Os países considerados grandes exportadores de commodities, lembro que são commodities, produtos, independente de quem produz, tem sempre o mesmo preço. São produtos agrícolas e primários, tá? Como, por exemplo, a soja. Tá? Apesar de apresentarem problemas que os aproximam dos países. Os países considerados grandes exportadores de commodities, apesar de apresentarem problemas que os aproximam dos países subdesenvolvidos, como concentração de renda, problemas sociais, dependência de capital externo e tecnológico para o seu desenvolvimento industrial, tiveram, nas últimas décadas, um grande aumento em seu PIB, que é o Produto Interno Bruto, marcado pela expansão de seus mercados exportadores e pela dinamização dos parques industriais em âmbito mundial. Exemplo disso aí, cara, é o Brasil. Tá? É o Brasil. Só mais uma observação que vem aqui até na minha anotação lateral, que é justamente aquilo que eu tinha dito sobre a Austrália e a Nova Zelândia. Olha só, Austrália e Nova Zelândia são países localizados no hemisfério sul e considerados países desenvolvidos, ao passo que muitos países da África e da Ásia, apesar de estarem localizados no hemisfério norte, são considerados subdesenvolvidos. Tá? Muito bem, o último parágrafo ainda aqui da apostila, na página 208, fala assim, ó, esses países, apesar de manterem estruturas subdesenvolvidas, passam por grande crescimento econômico, que aumenta sua capacidade de ação no mercado externo, ampliando também seu poder de influência no mercado internacional, tanto regional quanto mundialmente. Muito bem. Nós vamos ver, inclusive, aqui, que muitos desses países aí considerados do Sul, nesse próximo mapa da página 209, estão aí com níveis de crescimento do PIB, né, bastante consideráveis, né, mesmo passando por crises internas. Vamos ver aqui, ó, na página 209. É importante destacar que os países emergentes apresentam um grande crescimento econômico, mas não necessariamente desenvolvimento econômico, mantendo assim características de dependência comuns aos países subdesenvolvidos. O que é isso, professor? Crescimento econômico, mas não desenvolvimento. É que assim, a economia dos países aparentemente melhora.
os países aumentam as suas exportações, o dinheiro entra. Porém, esse dinheiro não é distribuído para a população. Como assim? Você está falando de dar dinheiro? Não. Estou falando de reverter esse dinheiro em benefício para a população, com melhoria nas estruturas sociais, como geração de emprego, melhoria da infraestrutura, da saúde, da educação. Então, o que acontece nesses países? Brasil, Argentina e México, que na América, são exemplos. O que acontece nesses países? O dinheiro começa a entrar, a economia fica forte. Por exemplo, o Brasil está entre as 10 maiores economias do mundo. Mas nós temos problemas sociais, como desemprego, concentração de renda, violência, baixo nível educacional, que são comparados a países africanos, países pobres, miseráveis, tá? Que têm um PIB que é apenas um percentual do PIB brasileiro. Você me entendeu? Então nós não temos. Estão comparando a gente com o continente africano. O nosso Brasilzão, que a maioria das coisas são extraídas daqui, estão comparando a gente com o continente africano. Olha só com países da África, exatamente. Nós temos níveis sociais aqui que se compara com países da África. Quando a gente fala de educação, quando a gente fala de desigualdade social. O senhor até falou no início desse semestre, se eu não me engano, que o percentual de educação do Brasil está menor que do pessoal lá da África. O nível de educação aqui no Brasil, né, de qualidade da educação, é muito baixo. É muito baixo. Né? Então, o dinheiro entrou? Entrou. Somos a 9ª maior economia do mundo. Mas quando a gente vai ver o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, nós estamos lá em 79º. É disso que eu estou falando. Então, a melhoria na economia não refletiu na questão de desenvolvimento social, de desenvolvimento econômico. Por isso que fala, houve um crescimento econômico? Houve, mas não teve desenvolvimento. Tá? Outro exemplo perfeito é a China. A China hoje é a 2ª maior economia do mundo. Tá? Como você pode ver aí, a China apresentou em 2019 um crescimento de 6,2% no PIB. Mas a China é considerada um país subdesenvolvido. Então, a economia é boa, mas a qualidade de vida da população não. Quando a gente vai estudar a China, por exemplo, dividido ela em regiões, a gente vê 2 Chinas, né? A parte industrializada e a parte rural, completamente diferentes uma das outras. E mesmo o pessoal que vive na parte industrial vive muito mal. Tá? Então, o que é um ponto interessante, importante para você considerar? O PIB, presta atenção nisso, não é um indicador para você avaliar a qualidade de um. Tá? Porque a gente vai ver depois, mais adiante, em outras aulas, que os países europeus têm PIBs bem menores do que os Estados Unidos, a China, né? Mas apresentam IDHs muito bons. Então, não adianta você entrar o dinheiro no país se você não tem aplicação desses recursos em melhorar a qualidade de vida da população, em desenvolver a população. Tá? E isso acontece principalmente com investimentos no setor de educação. Tá bom? Muito bem, olha só. A apostila aqui depois do mapa já traz isso para a gente, olha. Além do crescimento econômico, outros critérios também são adotados para classificar um país subdesenvolvido como emergente.
Entre eles estão a renda per capita e os níveis de IDH. Os países emergentes apresentam, para esses dois indicadores, valores acima da média dos países subdesenvolvidos, sendo considerados um subgrupo com características específicas dentro do grupo maior. Então, relembrando, recapitulando aí, nós estamos aprendendo o que são países emergentes. Então, parece lá na prova, você está estudando, você está fazendo um trabalho, né? O que é um país emergente? Ah, é um país subdesenvolvido? É a mesma coisa? Não. É um país desenvolvido? Também não. Então, são países que apresentam nível de crescimento do PIB alto, tá? Nós vimos aqui no mapinha, tá? Crescimento econômico. Então, são países que estão apresentando crescimento econômico e são países que têm IDH acima da média dos países subdesenvolvidos. Além disso, também é considerado a renda per capita desses países. Tá bom? Então, quem são os países emergentes, tá? Em cada continente, tá? Em cada região? Na América Latina, México, Brasil e Argentina são países emergentes. Ásia, China, Índia, os tigres asiáticos, né? Hong Kong, Singapura e Taiwan, e a Indonésia. Na África, o Marrocos, a Nigéria e a África do Sul. Na Europa, a Rússia e a Turquia. São os países emergentes que nós temos no mundo. Eu nunca entendi esse termo tigres asiáticos. Por quê? Cara, tigres asiáticos é um conteúdo que a gente ainda vai trabalhar. Vou te dar uma explicação bem simplesinha aqui, ó. Se não me engano, né? Não, vem agora no 9º ano. Né? Quem estuda no 9º ano aprende sobre os tigres asiáticos. Tigre asiático porque está lá na Ásia, né? Enfim, essa parte é fácil. Mas tigre, por quê? Esses países ali nos anos 70, né, eles apresentaram um crescimento econômico muito rápido, muito feroz, né? E foram considerados tigres na economia, por causa dessa ferocidade e velocidade também no crescimento. Então, por isso a expressão tigres asiáticos. Em alguns livros de geografia mais antigos, também aparece o termo dragões asiáticos. Entendeu? São países que tiveram uma abertura econômica e criaram um sistema para receber indústrias, né, se industrializaram para exportar. Ali a gente tem um parque industrial gigantesco ali, só que não é para atender o mercado interno. Praticamente tudo que é industrializado nesse país é para exportação. Tá? E as indústrias foram para lá para aproveitar a mão de obra barata, os incentivos fiscais, certo? Mão de obra qualificada também, né? Enfim. É bem interessante essa parte aí, esses tigres asiáticos. E é fácil de entender. Beleza? Só um resuminho, tá, Matheus? Para você não ficar na mão aí, eu espero ter ajudado, tá? Sim, obrigado. Nada. Muito bem. Opa, voltou aqui. Aqui. Bom, na América Latina, lembra que eu falei que a gente ia dar uma ênfase aqui para o nosso continente? Então, ó, na América, de maneira geral, são identificados principalmente 3 países emergentes. Você pode até grifar isso aí se você quiser, né? Brasil, Argentina e México. Né? Esses países têm a maior taxa de industrialização nessa região do continente e também são os que apresentam as maiores economias do bloco. Então, nós temos aí as maiores economias aí da América Latina. Além de terem as maiores taxas de exportação de produtos primários. Principalmente o Brasil, né, cara? Principalmente o Brasil aí, segundo maior produtor agrícola do mundo. Se não me engano, hoje já está aí já é o maior exportador de produtos agrícolas do mundo, né? Maior produtor de soja, né? O Brasil ultrapassou os Estados Unidos aí, maior produtor de soja, maior produtor de etanol,
maior produtor de café, maior produtor de suco de laranja. Cara, o Brasil merece respeito, cara. Eu gosto de falar sobre o Brasil. O Brasil merece respeito. O Brasil tem tudo aí para se tornar uma grande potência, né? Nós temos terras agricultáveis, nós não temos climas extremos, certo? Então, o Brasil tem uma posição aí que ainda pode se desenvolver bastante, né? Se houver um desenvolvimento na educação, no sistema educacional brasileiro, se tiver investimento em ciência, em pesquisa, né, em tecnologia, principalmente na educação, né, para a gente sair desse atraso, tá? Que a gente vive, tá? São também os países, ainda falando, né, de Brasil, Argentina e México, tá? Depois da minha divagação aqui, né, sobre o Brasil, depois do meu momento de patriotismo aqui. São também os países que têm os maiores valores populacionais considerados grandes mercados consumidores, concentrando os maiores centros urbanos da região. Cidade do México, São Paulo e Buenos Aires. Então, esses três países aí, né, México, Argentina e Brasil, têm os maiores centros urbanos da América Latina. Tá? O Brasil tem uma população de 208 milhões, isso no ano passado, né, mas nós já chegamos a 210 milhões, se não me falha a memória. Tá? A principal cidade, claro, São Paulo, tá? São Paulo, maior cidade, e nós temos a nossa maior região metropolitana, a megalópole brasileira está ali também, enfim. Argentina, 44 milhões, maior cidade, Buenos Aires, tá? A Argentina, cara, curiosidade aqui, a população da Argentina é mais ou menos a população do estado de São Paulo. Ó, aqui, centro urbano, a gente está falando da cidade de São Paulo, tá? Não confunda, mas só para a gente ver como que a população do Brasil é uma grande população, e isso também é vantagem para o nosso país, tá? O México, população de 125 milhões, e a principal cidade é a cidade do México, que é a capital lá do México, tá bom? E na América Latina nós temos um total aí de 625 milhões. Então, olha só, dos 625 milhões, 200 milhões vivem no Brasil, né, cara? É 1/3 da população latino-americana vive no nosso país. Certo, pessoal? Muito bem. Bom, e assim como os países desenvolvidos se organizam em grupos, em blocos, em organizações, os países emergentes também. E um dos principais organismos, né, dos países emergentes é os BRICS, o BRICS, tá? Que é um acróstico aí, né, com o nome dos países que fazem parte, né, desse organismo. Só um detalhe, BRICS não é um bloco econômico, tá? Porque não tem estatuto, né, não cumpre ali umas exigências para ser chamado assim, de bloco econômico. Tá? É um grupo. É um grupo. A gente vai conhecer um pouquinho, tá? Formado por quem? Ó, BRICS. Brasil, Rússia, Índia, China e o S é de África do Sul, mas é em inglês, que é South Africa. Tá? Muito bem. Então, olha só. Com meio de fortalecer sua posição dentro do mercado internacional, as 5 maiores economias formadas pelos países emergentes, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, criaram uma organização internacional para estruturar suas demandas entre o comércio mundial. Então, aqui, olha só, o que é o BRICS? Então, tá aí, ó, uma organização internacional para estruturar as suas demandas no comércio mundial. O BRICS foi criado formalmente em 2009. Então, quando foi a criação do BRICS? Em 2009. Tá? E desde então, realiza reuniões anuais com os chefes de Estado. O presidente, né, o chefe de Estado, de seus países membros, nas quais ocorrem discussões sobre o direcionamento de suas economias, assim como
a identificação de problemas em comum enfrentados e os meios de superá-los. Então, os BRICS aí, cara, é um grupo formado pelas 5 maiores economias emergentes do mundo. Os 5 países que mais cresceram economicamente depois da Guerra Fria, tá? Então, se você quiser grifar aqui, ó, às vezes você não presta atenção nos quadradinhos laterais, mas tá aí, ó, o BRICS é um grupo de países formado pelas maiores economias emergentes do mundo. Brasil, África do Sul, Índia, China e Rússia. Tá aí no mapa, tá? Por quê? Olha só a importância desses 5 países. Eles, sozinhos aí, têm 2,8 bilhões de pessoas, né? Que corresponde a aproximadamente 42% da população mundial. Só esses 5 países, tá? Tem uma área de 39 milhões de quilômetros quadrados, 26% do mundo. A gente tem aí, né, a China, que é um dos maiores países do mundo, o Brasil também é o 5º maior país do mundo, e a Rússia, que é o maior país do mundo, né, aí nesse grupo, então fica fácil, né? E juntos eles têm um PIB aí de 15,8 trilhões de dólares, tá? 14% do PIB mundial. Então, esses países aí, né, eles apresentam grande população, tá? Uma área muito grande, são grandes importadores, ou seja, compram bastante produtos, né, movimentam bastante a balança comercial aí, a economia mundial, porque além de importar, exportam bastante, tá? Certo? Então, como fala? Nesse infográfico, a gente conhece aqui, ó, cada país está pintado de uma cor, né? A China é vermelha, a África do Sul amarela, a Índia é roxa e a Rússia é laranja. E o Brasil está aqui marrom, não sei que cor que é essa, tá? Enfim, aí você vê aí, ó, a área. Quando a gente fala de área, né, a gente vai ver que a Rússia é que tem destaque, mas o Brasil e a China, né, primeiro, né, e depois o Brasil vem junto aqui, né, de importação, exportação também. A China tem destaque, é o país que mais importa e o que mais exporta. Não sei aqui, cara, se GDP, depois eu vou dar uma olhada que não veio legenda aqui na apostila e eu não tinha notado isso aqui antes. GDP pode ser. Ah, tá, GDP. Aí, tá vendo? Veio em inglês, né? É o Produto Interno Bruto, é o PIB, tá? É o PIB. Maior PIB da China, né? Disparado, né? Mas o do Brasil vem logo depois, tá? Então, China em primeiro, depois vem o Brasil com maior PIB aí desse bloco aqui, desse grupo, né? Tudo bem? Que é os BRICS, tá bom? Então, gente, importante, o BRICS, então, não é um bloco econômico, mas, como aqui está na minha apostila, ó, um espaço de compartilhamento de informações com o intuito de direcionamento das políticas entre os seus países membros. Ou seja, é um espaço de discussão aí para os países se ajudarem, basicamente. Então, recapitulando, o que nós vimos até aqui? Nós vimos as características principais dos países emergentes. Quais são? Nível de industrialização considerável, certo? Crescimento do PIB, IDH, deixa eu ver aqui, IDH e renda per capita acima da média dos países subdesenvolvidos, certo?
Então, são as características dos países emergentes, certo? Características dos países emergentes. Nível de industrialização considerável, né, alto, renda per capita e IDH acima da média dos países subdesenvolvidos e crescimento do PIB, tá? Também, certo? Então, essas são as características dos países emergentes. Então, resumindo, nós aprendemos a diferença entre países emergentes e países subdesenvolvidos. E qual é a função desses países, tá, na economia mundial? Que estava aqui no título também, né? O seu papel no contexto mundial. São fornecedores de commodities, produtos primários e agrícolas, mas também de produtos industrializados. Afinal de contas, né, por isso que é considerado aí o parque industrial, como o do Brasil, um dos parques industriais mais diversificados aí do mundo, os tigres asiáticos lá na Ásia, a China, grande exportadora a nível mundial, já faz tempo, certo? Então, essa é a função. Nós vimos que aqui na nossa área, né, na América Latina, nós temos 3 países que são considerados emergentes: Brasil, Argentina e México, tá? Que apresentam essas características. E nós vimos que as 5 maiores economias emergentes do mundo formam um organismo, né, um grupo, para discutir políticas econômicas entre os países membros, né? É uma área de cooperação, que é o BRICS, formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, certo? Beleza? Então, eu espero que vocês tenham gostado, entendido, tá? Se tiver alguma dúvida, fica à vontade aí para perguntar, para falar, tá? E que eu respondo para vocês. Ok? Então, muito Beleza. obrigado. Valeu.